Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez aqui acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Pois bem, hoje nós vamos tratar do tema O Jovem e o Espiritismo. E para que nós possamos tratar desse tema, nós vamos verificar que o jovem, assim como todos os seres reencarnados no planeta, ele é na realidade um espírito que habita um corpo. E como espírito, ele é um ser que já experienciou várias e várias reencarnações, podendo inclusive ter muito mais experiência, ser muito mais antigo do que pessoas que nessa reencarnação são mais velhas que ele, como pais, avós, tios ou outras pessoas da sociedade. Portanto, quando nós falamos de jovem e o espiritismo, nós temos que ter em mente, inicialmente, que trata-se de um espírito eterno, que está numa caminhada evolutiva, neste momento vivenciando uma experiência reencarnatória no planeta, passando pela fase da puberdade, da juventude. Vindo dessas várias reencarnações, como todos nós, o jovem traçou para ele um programa de vida. Avaliou todos os seus equívocos do passado, também todos os seus acertos, e traçou uma linha de conduta, uma linha de provas porque ele deveria passar nesta reencarnação, de forma a saldar os seus débitos, de forma a conquistar novos aprendizados para a sua evolução, para a conquista da sua felicidade. E ele então adentrou nesta experiência, normalmente no seio de uma família que aceitou albergá-lo ali para redirecionar seus passos. Passou então por um momento de infância que é, segundo Emmanuel, o momento mais propício para que nós possamos redirecionar aquele espírito que está iniciando uma nova encarnação. Ou seja, os pais, como primeiros grandes responsáveis do encaminhamento daquele espírito, devem aproveitar este momento da infância em que o espírito ainda está mais propenso a novas propostas de modificação, de transformação da sua personalidade, daquilo que ele trouxe de equivocado de vidas anteriores. Então, nesse primeiro período da infância, ele passa por um período de muita dependência. Normalmente ele é inicialmente dependente dos pais muito diretamente, depois do ambiente familiar um pouquinho mais aberto, enquanto criança, depois vai para o ambiente escolar. Mas os primeiros anos do ambiente escolar, ele ainda é muito dependente da professora, de diretores, e ele tem uma vida mais ou menos direcionada por essas pessoas que se responsabilizam pela sua educação e pelo seu direcionamento na vida. Quando chega à puberdade, esta dependência quase que absoluta vai se transformar em uma independência relativa. Porque aquele que passa pela puberdade, ele já pode fazer muitas coisas sozinho, mas ainda está dependente da sua existência, de sobrevivência, de uma continuidade na vida para a conquista de uma profissão, para a conquista mesmo de uma vida independente lá na frente. Ele ainda depende muito ainda do encaminhamento dos pais, do encaminhamento daqueles que cuidam da sua vida e do seu direcionamento. Só que neste momento, o jovem ele começa a passar por várias transformações. Por isso é necessário para nós outros possamos compreender a personalidade juvenil. Porque neste momento, além desta transformação que se faz em sua vida, passar de uma dependência quase que absoluta, agora para uma independência relativa, ou seja, vai dar um passo a mais na busca da sua compreensão, do aprendizado de tomada de decisões, poder escolher qual caminho tomar, e tem, lógico, a lei de causa e efeito, de acordo com a sua escolha, deverá haver as responsabilidades. Ele também passa por diversas transformações. Transformações no campo da sexualidade, que por sua vez acarreta transformações de ordem psicológica em sua vida. Ele acaba assumindo responsabilidades novas. A gente sabe que esse jovenzinho que passa pela puberdade, que passa por aquela transformação biológica no corpo, que começa a formar todas as funções da sexualidade,
ele passa também por transformações psicológicas. E a partir deste momento da puberdade, jamais aquele jovem, aquele garoto, vai se reencontrar com aquela sua amiguinha de infância, com quem dividiu tantas brincadeiras infantis, vai se reencontrar com ela e olhar para ela com os mesmos olhos de antes. E assim mesmo a garota, ela também não vai mais olhar para o seu coleguinha com os mesmos olhos inocentes de antes, porque algo diferenciou. E a questão da sexualidade ainda é muito mal tratada na nossa sociedade. As religiões ainda não debatem isso de forma aberta. Dentro de casa, os pais ou não tocam no assunto, ainda tratando este assunto sexualidade como tabu no seio do lar. Muitos já tocam, mas às vezes não sabem como fazê-lo, porque não foram buscar informações mais seguras. E outros poucos buscam informação e têm condição de ter um diálogo aberto com os filhos para dar um direcionamento, uma explicação que lhes coloque em condições de vivenciar de uma forma equilibrada essa energia que agora chega em suas vidas. A escola, por sua vez, tem um papel também, mas normalmente na escola, com relação à sexualidade, as aulas giram em torno da reprodução biológica, mas o problema da sexualidade não são as questões reprodutivas, não são as questões biológicas em si, mas são as questões psicológicas, as transformações individuais, né, o que aquilo vai transformar na vida de cada ser. Por isso, o ideal seria que cada pai, que cada mãe se preparasse, tirasse esse tabu da vida, que sexo é algo que não deve ser conversado dentro de casa, e começar a olhar isso com mais naturalidade, que é natural, e conversar com os filhos mais com consciência, sabendo do que está falando. E para poder conversar sabendo do que está falando, é necessário que os pais busquem essas informações, sejam em livros, na literatura, seja com psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, enfim, e buscar a informação de forma a poder dar um direcionamento para os filhos neste momento. Mas também para receber um direcionamento dos pais, é necessário que já haja uma empatia no relacionamento entre esses pais e filhos. E a gente deve ter que isso tem sido um pouco difícil. É com muita tristeza que muitas vezes a gente ouve na sociedade alguns pais ou pessoas da sociedade chamar jovens de aborrecentes. Eu acho que é um termo que não é digno da grandiosidade de um jovem que é filho de Deus, assim como qualquer adulto maduro, que é um ser em evolução, que pode passar por um momento de dificuldade, mas que está na sua formação e merece todo o respeito que Deus nos deu, porque todos nós passamos por esse momento, todos nós passamos por essa transição. Por isso, a primeira necessidade é que nós, enquanto adultos que somos, possamos respeitar os nossos jovens, possamos respeitar os nossos adolescentes, dando-lhes um direcionamento com seriedade, com tranquilidade e com paz no coração. Nós sabemos que há sempre um processo cultural, um processo social nesse período que o jovem passa. Ele vai mudando e tentando conquistar a sua independência e às vezes encontra dificuldade do diálogo em casa, encontra dificuldade desse interrelacionamento, desse diálogo aberto para receber dos pais não um não uma proibição, mas uma orientação para que ele possa fazer as próprias escolhas. Porque nós sabemos que nesta idade em que o jovem está vivenciando, ele vai deixar de viver apenas no grupo doméstico, apenas no grupo escolar e vai começar a frequentar outros grupos fora desse ambiente. Esse grupo pode ser alguns colegas da escola, mas não no ambiente escolar, na casa de um deles, num parque, num outro ambiente público qualquer. Podem ser outros grupos entre vizinhos, grupos lá do clube, de outros locais em que o jovem por acaso venha a frequentar. Mas é óbvio que cada grupo, de acordo com a sua cultura, de acordo com as pessoas, o interesse das pessoas que se reúnem naquele grupo, ele tem certos direcionamentos. Sabemos que entre esses grupos há aqueles mais conservadores com relação às questões e os costumes sociais e há aqueles mais liberais. E para que alguém seja admitido ali como um membro daquele grupo, ele tem que buscar dividir estas mesmas ideias, essas mesmas condutas, esses mesmos afazeres.
E aquele jovem que não está muito bem preparado para tomar a sua própria decisão, aquele jovem que passou por uma educação em que tudo era proibido ou então tudo era muito liberado, ele não era educado para fazer escolhas, mas ele era educado para obedecer. Quando eu era pequeno, meu pai olhava para mim com um olhar sério e eu já sabia o que tinha que fazer. Botava o rabinho debaixo das pernas e ia quieto para a cama para dormir. Ou, na minha época, criança não entrava em conversa de adulto. Tudo isso, infelizmente, é de uma educação que pode ter dado certo no passado, mas hoje não tem mais condição, diante do mundo globalizado, com informações de todos os lados que o jovem recebe dentro do lar, na escola, em todos os ambientes em que convive, não é mais possível essa educação de que meu pai falou e eu obedeci. É importante que desde a primeira infância, nós como pais, ensinemos nossos filhos não a obedecer aquilo que nós mandamos fazer ou proibimos de fazer, mas que nós os ensinemos a fazer as suas próprias escolhas diante das situações e, obviamente, de assumir as responsabilidades pelas escolhas equivocadas que vierem a fazer, ou então receber os méritos pelas escolhas corretas que fizerem. Nós, em nossa vida, qualquer um de nós, basta refletirmos quantas vezes que nós nos equivocamos em nossas escolhas. E a vida nos cobrou isso, e certamente nós tivemos que assumir o nosso erro. Por que não deixar também que os nossos filhos aprendam com esses erros, assim como nós aprendemos quando foi o nosso momento de aprendizado? Então é importante que desde muito cedo o filho aprenda a fazer escolhas. E mesmo que o pai veja que aquela escolha está equivocada, que ele possa passar por uma dor, um sofrimento ali na frente, mas que não vai ser algo tão grave, que vai mudar tanto o rumo de sua vida, deixe ele ir por aquele caminho e fique pronto para auxiliá-lo quando vier a queda, para orientá-lo, para que ele possa aprender com o próprio erro. É assim que Deus, nosso grande Pai, faz com todos nós. Ele aceita todas as nossas decisões, nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer as nossas próprias escolhas. E se nos equivocamos nas escolhas, vem a lei divina e nos cobra, porque tem a lei de causa e efeito. Para toda escolha nós vamos ter uma colheita. Se nós fazemos uma boa escolha, obviamente vamos colher bons frutos. Mas se a escolha for ruim, os frutos também não serão tão doces e não estarão tão madurinhos, tão frescos como aqueles da escolha boa que nós fizemos. Então vamos deixar que os nossos jovens possam também fazer as escolhas. Nós sabemos que essa fase da independência relativa, ela vai, de acordo com a sociedade, com o momento cultural, ela é mais extensa, menos extensa. Lá na época dos romanos, na sociedade romana, apenas aos 40 anos de idade, um homem podia aspirar a ser eleito cônsul. Portanto, lá, apenas a partir dos 40 anos de idade, que a pessoa era considerada uma pessoa madura, que poderia ter independência para todas as realizações da sua vida. Nós sabemos, por outro lado, que entre os aborígenes, os índios, seja aqui da América ou os aborígenes da Austrália, nós sabemos que as cerimônias de iniciação da puberdade já colocam a pessoa como um ser responsável da tribo e adulto. Então, para eles, ali chegou a maturidade. Por quê? Eles adquirem independência porque a sociedade em que vivem passa a respeitar as suas escolhas a partir daquele momento. No Dicionário de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, nós podemos ler o seguinte, que na civilização ocidental, que é a que nós vivemos, o processo de adultização é muito mais longo. O homem só é adulto quando goza de absoluta independência econômica e conseguiu, inclusive, fundar um lar. Portanto, enquanto nós não adquirimos a nossa independência econômica, nós não somos vistos pelos nossos pares da sociedade como seres adultos. Mas o que importa para o jovem, e aqui especialmente eu falo para o jovem espírita, não é quando a sociedade o reconhece como adulto. O mais importante também não é a juventude ou a madureza em si mesmas. O mais importante, jovem, é a sua consciência, é o seu senso de cidadania.
o seu senso de responsabilidade cristã e o seu amor que você pode dedicar ao próximo. É isso que é importante para você, jovem, para mim, adulto, para todos os seres da criação, porque é isso que vai efetivamente nos levar à verdadeira evolução que nós tanto buscamos nesta existência. Então vamos buscar vivenciar todos os momentos da vida, seja os momentos da infância, agora na puberdade, com juventude, com muitas responsabilidades chegando, é vestibular, uma vaga para a faculdade, são tantas as responsabilidades. Façamos com este senso de cidadania, respeitando e amando o próximo, sabendo que há sempre um lugar justo para cada um da sociedade em que nós vivemos. Então vamos buscar este aprendizado. Pode-se ser jovem já com 7 anos, pode-se ser jovem com 100 anos de idade. O importante é nós termos esse espírito e desenvolver as qualidades da nossa personalidade. Nós sabemos que nesta reencarnação nós estamos buscando a nossa evolução. E por isso Emmanuel nos fala da necessidade de nós buscarmos sempre a conquista desses valores reais, que é o amor ao próximo como a nós mesmos, como nos enfatizou o querido Mestre Jesus. No livro Mensagem aos Jovens, tem uma mensagem aos jovens, melhor dizendo, no livro Conduta Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, é uma mensagem de André Luiz. Nessa mensagem, que eu não vou ler inteira, mas tem um parágrafo que diz assim aos jovens: moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem, contudo, deixar-se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. Essa é a mensagem para os jovens que querem tudo buscar, às vezes, com muita ansiedade, esquecendo-se que nós temos tempo. Somos espíritos eternos e filhos de Deus. Temos nesta vida uma longa existência ainda pela frente e não vamos conquistar tudo no momento da juventude. Vamos dar passo a passo, sabendo que a natureza não dá saltos. Uma semente, ela se desenvolve no seio da terra, nasce o caule, aos poucos, muito aos poucos, vêm as folhas, vêm os frutos, as flores e novas sementes. Mas muito aos poucos, cada um em seu momento. O jovem, então, deve ter a tranquilidade de vivenciar o seu momento com paz, com tranquilidade, buscando o aprendizado em cada nova oportunidade que a vida possa lhe oferecer. Porque é isso que nós devemos buscar. As casas espíritas devem buscar também abrir mais espaços para o trabalho dos jovens. Nós vemos muitos jovens, com muita mão de obra jovem, sendo desperdiçada nas casas espíritas. Normalmente, os jovens fazem uma leitura, tem a reunião da juventude, mas eles não são aceitos no trabalho do passe, em outros trabalhos, outras tarefas da casa. Vamos convidar os jovens para o trabalho, eles têm uma energia muito grande e podem muito colaborar para as tarefas da casa e para a formação de si mesmos, buscando esse trabalho junto com o movimento espírita e junto com o querido Mestre Jesus. Vamos lembrar de respeitar os nossos jovens, vamos lembrar de respeitar as nossas crianças, sabendo que cada um de nós sempre temos o que aprender com o outro. Seja o outro quem for, seja um mendigo da rua, uma pessoa analfabeta, seja uma criança, seja um jovem. Todos nós temos o que aprender uns com os outros. Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, o grande pedagogo que foi responsável pelo direcionamento e pela formação acadêmica, moral e até mesmo filosófica do nosso querido Allan Kardec, ele tinha um costume de que cada nova criança que ele recebia em seu instituto de educação, ele as recebia ajoelhado, para que pudesse olhar a criança na mesma altura que a criança, num sinal de respeito, porque ele tratava a criança não como um ser inferior que ele estava para direcionar, mas como um ser igual a ele, que vinha ali para somar, para que pudessem permutar experiências e aprendizados.
Que assim nós possamos cuidar dos nossos jovens e colocar neles essa bandeira da paz, essa bandeira do amor, para a construção de um novo mundo, para a construção do verdadeiro reino de Deus. Que a paz de Jesus abençoe e ilumine os nossos corações.